Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma inflexão à esquerda que o governo Lula está planejando fazer. Vocês sabem, o governo Lula sofreu uma derrota muito grande no Congresso que mostrou várias coisas bastante significativas. Primeiro que o Congresso está cagando para o Lula, não quer mais o Lula, né? E as pesquisas de opinião têm mostrado que o Lula não tem mais chance em 2026. Então, segundo o José Genuíno aqui, ele está pensando em focar na esquerda, ou seja, o Lula focaria na esquerda, faria um resto de governo totalmente mais à esquerda, para tentar pelo menos preservar o partido. Pode ser que não ganhe a eleição, porque né, é difícil ele ganhar só com a esquerda é minoritária no Brasil, mas ele preservaria a esquerda. Né? Parece uma estratégia razoável, né? Parece uma coisa assim bastante razoável, só que a história não é bem essa, não. Por quê? Porque o Lula não consegue fazer nada se ele focar na esquerda. Para pensar. Ele já está com dificuldade de fazer qualquer coisa no governo, mesmo tendo o centrão e coisa e tal no meio do governo. Se ele focar na esquerda, aí que ele não vai ter mais chance de fazer nada mesmo, né? Só que aí, o que ele pode fazer? Ele pode ir para o STF. Ele já foi para o STF na questão do IOF. Judicialização do IOF vira guerra entre governistas e oposição. Ou seja, o Lula jogou o caso para o STF. E olha só que coisa mais curiosa ainda. O sorteio, deu sorteio para o Gilmar Mendes, né? Que já tinha até dado uma declaração achando que isso não devia ser judicializado e coisa e tal. Aí o que aconteceu? Ele conversou com o Barroso e acabou indo para o Alexandre de Moraes. Então quem vai relatar esse caso do IOF é o Alexandre de Moraes. Olha que coisa curiosa. Esse caso, eu vou falar para vocês, é um divisor de águas, tá? Essa semana a gente teve notícias boas e notícias ruins. Notícias ruins, o STF cada vez mais autoritário, fazendo censura e não sei o que lá, uma situação muito ruim, né? De outro lado, o Congresso dando uma lição no Lula, as pesquisas mostrando o Lula totalmente perdido. Ou seja, a gente está numa situação de recrudescimento da ditadura aqui no Brasil, mas tudo indica que numa eleição em 2026 isso pode começar a reverter a coisa. A gente pode começar em 2026, como eu já expliquei para vocês, o próximo presidente elege 3 ministros do STF. Se bobear, se tivermos um Congresso ativo, um Congresso mais à direita, um Congresso mais identificado com o povo brasileiro, ele pode tirar mais 1 ou 2 ministros do STF. E com isso a gente já teria, em muito pouco tempo, uma maioria no STF. Poderíamos desfazer todas essas lambanças que o STF atual está fazendo, né? Agora, o problema é esse. Se a estratégia for Venezuela, eu sempre botei para vocês que tem esse porém, né? A esquerda está vendo que está perdendo, está vendo que está sem chance. Se a estratégia virar Venezuela, em que justamente o executivo com o judiciário se fecharam, anularam o Congresso, anularam a vontade popular, e estão desde então governando numa ditadura terrível lá na Venezuela, que destruiu o Brasil, destruiu o país completamente, né? Essa notícia foi sugerida por Aquilo Que Eu Falo Para Vocês, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falo para vocês, eu sou um cara otimista. Eu acho que o Brasil vai resolver esse problema e vamos resolver nós mesmos aqui no Brasil, elegendo alguém de direita em 2026, um bom Congresso, um bom Senado, e vamos conseguir reverter todas essas coisas que estão acontecendo de ruim por aí, né? E faz até sentido, porque depois dessa pancada que o Lula tomou nas decisões do Congresso, já está muito claro que o Lula tem muito pouca chance em 2026. O José Genuíno, que é um analista lá do PT e coisa e tal, ele já está recomendando ao Lula que não, a reeleição de Lula exigirá inflexão radical à esquerda. Ou seja, ele quer que o Lula agora adote a pauta esquerdista e vá para a esquerda. É um movimento parecido com o que o Partido Democrata fez com o Biden, tá? Vocês lembram, o Biden é um cara mais de centro lá nos Estados Unidos. Tiraram o Biden em cima da hora da eleição e botaram a Kamala Harris, né? Aqui no Brasil, o PT não tem uma Kamala Harris da vida, alguém que faça esse papel que ele pudesse colocar. Talvez o Boulos, né? Mas o Boulos é muito queimado nessa história. Enfim, o ponto é, a esquerda está querendo ir para a esquerda, radicalizar na esquerda. E lá nos Estados Unidos eles achavam que isso daria votos suficientes para alguma coisa, a gente viu que não, ao contrário, eles perderam flagrosamente a eleição de 2024, perderam com muita folga em todos os estados, balança lá, eles acabaram perdendo, né? Por quê? Porque a esquerda é minoria, né? E mais do que minoria, aqui no Brasil também,
a esquerda não tem capilaridade. Se você pegar os partidos políticos no Brasil, os partidos de esquerda e também os de direita, tá, eles são muito concentrados em grandes cidades. Não tem capilaridade em cidadezinha do interior, não tem o mundão, né? E eu já expliquei para vocês que nós aqui que gostamos de política, né? Quem está aqui no meu canal é porque gosta de política, né? E a gente discute política, coisa, mas a gente tem que lembrar que uma boa parte da população brasileira não está tão interessada em política assim, tá? No final das contas, não está com essa... E aí é muito importante esse papel que eu falo sempre para vocês, da estrutura partidária. Do cara que tem lá o pastor na igrejinha, que tem o líder comunitário, que tem o vizinho fofoqueiro que gosta de fazer fofoca e conhece todo mundo no bairro. Essas pessoas são contratadas como cabo eleitoral e coisa e tal e fazem esse trabalho. É preciso ter uma estrutura partidária para isso. E quem é que tem essa estrutura partidária? É PMDB, PSD, alguns partidos assim, esses são os principais partidos, né? E são partidos de centro, partidos que não têm uma ideologia muito grande. E repara por quê, né? Justamente porque para eles não precisa de ideologia. Eles não estão combatendo no nível das ideias, eles estão combatendo no nível da inação. Eles vão lá para tentar trazer a pessoa que não está interessada em nada para ir votar. É isso que interessa para eles, né? E isso é uma força poderosa aqui no Brasil, né? Aquele negócio, nem critica essas pessoas, não. De repente elas que estão certas, mas a gente que está errado aqui em ficar discutindo política, esse negócio não dá futuro para ninguém, né? Mas de novo, não tendo essa estrutura, isso é uma coisa complicada, é uma coisa que falta. Bolsonaro conseguiu ganhar em 2018 com o PSL e foi realmente um fenômeno. Por quê? Porque ele não tinha isso. O PSL é um partido pequeno. Ele não tinha apoio do pessoal, né? A gente não pode esperar milagre em toda a eleição, né? E aí o PL, junto com os partidos do Centrão, conseguem ter isso daí. O que a gente está vendo é justamente que o Centrão está indo para o lado da direita. E está esperando o candidato do Bolsonaro, que muito provavelmente vai ser o Tarcísio, ou o Eduardo Bolsonaro, ou a Michele Bolsonaro, qualquer um desses. Eu acho que é um bom nome e tem muita chance de ganhar do Lula. Então, essa ideia do Genuíno de focar na esquerda é uma coisa que, beleza, pode ser estratégia para o PT não se perder, né? Ou seja, para eles não perderem o apoio do próprio PT. Por quê? A essa altura, arrisca o Lula tentar fazer um acordo com o Centrão e perder do mesmo jeito, e aí perde o Centrão e perde também o pessoal da esquerda, o pessoal que realmente tem ideologia com ele, tá? É o que falam também aqui, ó. O Noblar fala a mesma coisa, que ó, sem expectativa de vitória, a derrota da esquerda será certa em 2026. Ele fala que, de novo, o PT deve focar na esquerda aqui, ó. Tudo indica que Lula outra vez será o candidato do gueto da esquerda. Adeus aos tempos em que partidos apostavam em candidatos para mais tarde governar e coisa e tal. Não quer isso. Tem também o pessoal dizendo aqui, ó, em meio a dificuldades, Haddad enfrenta pressão para ser candidato ao governo de São Paulo em 2026 para ajudar o Lula, né? Porque você tendo um candidato a governador em São Paulo acaba motivando os cabos eleitorais lá da região para tentar trazer voto para o Lula, né? Então essa é a ideia, estou tentando fazer alguma coisa. Mas repara como é que as estratégias são estratégias muito mais para salvar o partido do que propriamente fazer uma vitória do Lula em 2026. Até aí está tudo razoável. Mas aí você começa a ver que o PT tem adotado uma estratégia de inimigos do povo, né? Que é a estratégia stalinista lá da União Soviética para tentar sair dessa crise. Culpar o Congresso, culpar os ricos, culpar não sei o que lá, que a culpa é dos ricos, que a culpa é do Congresso. Tadinho do Lula, o Congresso está fazendo maldades com o Lula e não sei o que lá. É uma estratégia socialista já nesse momento. Então repara que essas duas estratégias do Lula, ela pode parecer razoável, no sentido, essa estratégia de ir para a esquerda do Lula pode parecer razoável no primeiro momento, com uma estratégia de autopreservação. Ele sabe que vai perder a eleição em 2026, mas foca em manter a esquerda unida ali para, quem sabe, mais adiante o partido voltar a crescer, voltar a candidatar, a conquistar a presidência, né? Mas, quando ele começa a adotar essa postura radical, você tem umas dúvidas, né? Como é que ele pretende terminar o governo, por exemplo? Porque se ele focar só com a esquerda agora, abrir mão do Congresso totalmente, ele não consegue aprovar mais nada no Congresso. E aí, como é que o Lula vai governar daqui até o final do mandato dele? Como é que ele vai fazer até esse movimento à esquerda se o Congresso está contra ele, né? E aí que é o grande problema, porque foi exatamente o mesmo problema que o Hugo Chávez e depois o Maduro enfrentaram lá na Venezuela, né? A população cada vez mais contrária aos ditadores e cada vez mais apostando num Congresso contrário a eles. Quando o Congresso começou a incomodar o Maduro, já era o Maduro na época, o que o Maduro fez? Ele passou a governar com o STF deles lá, com a Suprema Corte deles lá. Anulou o Congresso completamente, né? Aqui, ó.
Judicialização do IOF virou guerra entre governistas e oposição. Ou seja, o Lula foi para o pau. Vai mandar o negócio do IOF para o STF. E eu digo mais, se isso daqui passar no STF, se por um acaso, né, o Alexandre de Moraes, que é o relator desse negócio, como eu falei, foi sorteado Gilmar Mendes, aí deram um jeito lá, pegaram um caso que tinha lá de questionamento, disseram, não, por prevenção, tem Alexandre de Moraes que vai decidir essa questão do IOF, né? E isso é uma coisa que assusta. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele sabe que se a direita ganhar em 2026, ele está ferrado, né? Ele sabe, essa conta que eu estou fazendo com vocês aqui, que o próximo presidente elege 3 ministros do STF, e se bobear um Senado que ainda pode botar mais alguém lá, pode tirar mais um lá, o Alexandre de Moraes sabe que o primeiro da lista é ele, né? Então, existe um risco grande. O Alexandre de Moraes quer muito que o governo Lula dê certo, que o governo Lula continue, né? Então, essa é a situação. O que eu vejo da coisa, a gente está num divisor de águas. Essa semana, por um lado, foi muito boa para a direita, né? O Congresso deu essa banana para o Lula, mostrou que o Lula não tem sustentação nenhuma, ou seja, matou o governo Lula praticamente. Por outro lado, foi muito ruim com as ações do STF com censura e coisa e tal. A gente está no divisor de águas, naquele ponto ali, ó. Se der um pouquinho para cá aqui, ó, a tendência é tudo melhorar e a gente ir para o lado certo. Se por outro lado, a gente for para o outro lado aqui, ó, a tendência é tudo piorar e ir pior para o outro lado, né? Então, eu não sei qual vai ser a decisão do Alexandre de Moraes nesse caso. Eu espero que ele não aceite sacrificar o Brasil inteiro por conta da ambição pessoal dele, por conta da comodidade pessoal dele de ter um governo de esquerda que atenda as vontades dele lá, né? Então, eu não sei qual vai ser a decisão dele, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, esse é o divisor de águas, essa é a ponta da agulha ali, é o ponto em que a coisa vai se dividir um para um lado e para o outro. Se o Alexandre de Moraes decidir, de fato, anular o Congresso e validar o IOF do Lula, acabou o Congresso não tem mais voto nenhum. Acabou tudo. Eu acho que a gente vai começar agora a ir num caminho cada vez mais Venezuela, cada vez mais a Suprema Corte ignorando o Lula indo cada vez mais para a esquerda, focando na esquerda, porque não precisa se preocupar mais com o Congresso, não precisa se preocupar com o povo brasileiro, o STF vai dar aval para ele, então vamos cada vez mais para nível Venezuela e vai ser um futuro muito duro para a gente, tá? Não vou enganar vocês não. Se for nesse sentido, esse divisor de águas, se for nesse sentido, a gente vai ter anos muito difíceis aqui por muito tempo. Porque o que acontece? Ainda existe a chance da gente ganhar a eleição ano que vem? Existe, mas o desespero desse pessoal vai estar tão grande que é muito pouco provável que façam alguma coisa. Ah, e se o Lula fizer alguma outra lei esquerdista, o Congresso vai derrubar. Mas aí, agora que já começou, né, sabe como é que é, né? Venezuela não tem ombro, né? Depois que entrou a cabecinha, o resto vai, né? Ou seja, depois que o STF derrubar essa coisa aqui do Congresso, acabou o governo, acabou o Congresso não tem mais nada. Agora, é possível imaginar, e vocês sabem, eu sou um otimista, eu sou uma pessoa que acredito no Brasil, acredito que as pessoas, por mais que elas estejam erradas, por mais que elas tomem decisões por vontade própria, pelos próprios interesses, né, o sistema, ele funciona, o sistema da democracia funciona, né? E tem institucionalidade lá, tem gente vendo as consequências desse tipo de coisa, né? Então, eu tenho expectativa que talvez o Alexandre de Moraes vá para o outro lado, que negue o IOF, ou mais do que isso, que force o Lula a fazer o que tinha combinado com ele desde o início, né? Porque vocês lembram, todo mundo sabe, o Alckmin foi indicação do Alexandre de Moraes para o governo Lula, né? E todo mundo sabe que a ideia era que o Lula governasse 2 anos, o Alckmin 2 anos. O Lula, no final das contas, não quis abrir mão disso daí. É possível que o Alexandre de Moraes agora lembre o Lula dessa conversa. Não sei, pode ser que aconteça isso. Ou pode ser que ele simplesmente negue o pedido do Lula. Não porque ele morra de amores pelo Congresso, mas porque ele também não quer prejudicar não quer ajudar o Lula também. Ele quer agora. O Alexandre de Moraes quer o PSDB. Ele quer o PSD. Então talvez seja este o caminho. Vamos ver o que vai acontecer. E se, de novo, se a gente for para o caminho bom, se realmente a derrubada do IOF continuar valendo, o STF não aceitar isso daí, você tem a situação em que o Lula sabe agora que não pode fazer mais nada. De novo, acho que é quase a mesma coisa, né? Ele vai ter que renunciar, porque ele não tem mais como governar, não tem como chegar até o final do governo na situação que ele está agora, né? E aí assumiria o Alckmin, que é o que o Alexandre de Moraes queria desde o início, né? Isso é um ponto que pode ser politicamente complicado para a gente, mas seria positivo para o povo brasileiro, né? Ou seja, dificultaria a vitória da direita em 2026, o Alckmin assumindo. Por outro lado, melhoraria a situação toda do povo, né? E seria a derrota da esquerda completamente. A gente passaria a ter
a janela de Overton movendo para a direita. Em 2026 a gente vai ter, sei lá, Bolsonaro, Tarcísio versus Alckmin. Eu ainda sou mais Bolsonaro e Tarcísio, tá? Mas enfim. Ou seja, o meu ponto é esse. A gente está no divisor de águas. Se a gente for para cá, se essa decisão do EAF realmente anular o Congresso, meu amigo, estamos indo para a Venezuela. Não estou dizendo que o Brasil não tenha mais futuro, eu sou um otimista, só que vai ser muito mais demorado. Vamos ter aí mais uns 20 anos de ditadura aqui no Brasil, até a gente conseguir derrubar esse pessoal, vai levar muito mais tempo, né? Por outro lado, se a gente for para o outro lado, se essa aguinha que está na divisor de águas ele cair para o outro lado, a gente pode resolver isso muito mais rápido. Vamos ver qual vai ser a decisão do Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.